Estamos aqui hoje para fazer a oficina de efeitos especiais, trabalhando com maquiagem e com elementos alternativos. O objetivo dessa oficina é trabalhar os processos de economia criativa, reutilizando materiais e também aproveitando alguns materiais que a gente pode encontrar facilmente em casa. Lembrando que essa oficina ela faz parte do projeto 19ª Paixão de Cristo Meruoca, que traz como temática esse ano A Paixão Não Tem Cor. Objetivamos, através dessa temática, enaltecer as lutas com combates ao preconceito de raça e preconceito de cor. Então, a Paixão de Cristo Meruoca esse ano traz um Jesus negro. Boa parte do nosso elenco são compostos por pessoas negras, objetivando mostrar um pouco do nosso trabalho e, claro, combater os preconceitos de intolerância religiosa e de raça e de cor. Nós estamos também contando com o público nessa oficina e também estamos fazendo essa ação através da transmissão, ok? Lembrando que esse projeto ele é apoiado pelo Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura, através do edital Ciclo Ceará da Paixão, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui, nós estamos com a Joana que é um dos nossos personagens, ela interpreta a tentação no espetáculo da Paixão de Cristo, e a gente vai fazer aqui um processo criativo com a Joana, utilizando algumas maquiagens e algumas outras coisas que a gente tem aqui. De princípio, nós vamos estar utilizando o pancake, né, também muito conhecido por pasta d'água, que nós temos ela em pó. Nós vamos estar utilizando a cor verde. A Joana vai estar representando a tentação de Eva, certo? Vai trazer traços femininos, mas também traços demoníacos. Então, vamos começar utilizando aqui nosso pancake esverdeado. Para dar maior fixação, eu gosto também de utilizar ele com água, para deixar mais detalhado. Vou começar fazendo leves marcações aqui no rosto dela, como se eu estivesse passando um blush. O objetivo é trabalhar a tonalidade de verde com a tonalidade preta. Lembrando que dependendo da atividade que eu for fazer, essa tinta utilizando água, ela vai ficar bem mais resistente ao suor, à umidade. Lembrando que a pele da Joana já está devidamente hidratada, também passou protetor, para deixar ainda mais seguro esse processo. Agora eu vou utilizar sombra com tonalidade preta para fazer os detalhes da maquiagem dela. Sempre destacando que maquiagem para teatro a gente tem que tomar cuidado com o controle do brilho da maquiagem. Isso vai depender muito do personagem, né? Tem personagem que eu preciso ter uma maquiagem mais fosca, como é o caso da Joana. Por quê? Porque a Joana vai estar muito exposta a luzes quentes. Durante a cena dela, nós vamos ter muita exposição em luzes quentes, fumaça. Então, quando eu utilizo uma maquiagem mais opaca e mais fosca, o personagem dela se destaca. Nós vamos fazer um processo de escamar a pele dela, certo? Para esse processo eu vou estar utilizando cola branca diluída com água, lembrando que é cola branca não tóxica, que o objetivo é que a gente faça uma camada que craquele no rosto dela.
O objetivo aqui é a gente trabalhar fazendo essa mesclagem das cores e trazendo os detalhes pretos, porque como eu falei, a gente vai trabalhar com cores foscas para que na hora do personagem se apresentar, o personagem tenha um destaque dele. Aqui utilizando um lápis de olho, que eu posso contornar a gravidade dele, seja mais fino, seja mais grossa, eu vou fazendo tipo escamas. Eu vou fazendo pontos com esse glitter que foi colocado. Que é exatamente o verde que vai fazer um contraste com o panqueque que nós utilizamos, a famosa pasta d'água. E agora eu vou iluminar por onde eu passei. Um pozinho mais claro. Reforçar. Aqui eu faço preenchimento, dando leves batidinhas para que fique verde, mas que ele não fique tão esverdeado e alcançar a tonalidade que quer. Sempre puxar para a raiz do cabelo para que ele possa ficar condizente com aquilo que eu quero. E aí agora, para dar mais ênfase a esse olho, eu venho para a sobrancelha. Ou seja, eu faço a configuração de uma sobrancelha mais grossa, né, que é o que faz a caracterização muitas vezes do rosto do personagem, é o formato da sobrancelha. Uma sobrancelha mais alegre, uma sobrancelha mais terrível. No caso aqui dela, nós vamos mexer aqui na sobrancelha dela. Vou deixar essa sobrancelha bem grande, seguindo junto com essa risca que eu utilizei. E aqui eu faço o encontro da sobrancelha com a risca do delineado. Agora eu vou detalhar o restante da boca. Já observa que esse lado está todo preenchido, que o objetivo é fazer com que esse lado tenha cor e esse lado tenha profundidade e esse lado seja um lado mais frio, porque a nossa personagem, ela inicia de costas, fazendo
se contorcendo como se fosse uma serpente. Então, o primeiro lado que ela mostra é uma face mais humana, com a cor mais fria, e do outro lado ela já traz um pouco mais de cor, que isso aqui refletido com luz vai dar um efeito no formato do olho que a gente quer, se caracterizando com essa boca. Aqui eu venho fazendo o preenchimento da boca, do lábio. Não preciso me preocupar com a devida finalização, afinal de contas é uma maquiagem que a gente tem por objetivo remeter mesmo. E aí, quando fica mais fofinho, eu venho tirando o excesso do glitter que eu coloquei lá onde eu passei cola. Porque o objetivo é que a cola comece a craquelar e esse glitter fique como se fosse parte do próprio corpo da atriz. Faço só o restante do delineado aqui embaixo para finalizar. E agora eu vou utilizar o que é bem comum ter em casa, um material bem simples, que é corante artificial, corante de bolo. Aqui eu estou usando a cor vermelho Natal. O objetivo aqui ao passar esse aqui se escorra, certo? O desenho que vai fazer é a forma como ele vai escorrer pelo rosto dela. E aí eu vou deixando ele descer livremente. Da mesma forma que no canto da boca. Vou deixando ele escorrer aqui. Para finalizar, vou fazer só um preenchimentozinho aqui desse lado com o preto, para poder finalizar o côncavo do olho dela, utilizando um tom de preto mais acinzentado, para não perder o contraste que eu fiz com o meu delineado.
pé. E aí, claro, a maquiagem é apenas uma composição do figurino, né? O cabelo da personagem vai estar bem armado, ela vai estar utilizando um figurino que vai estar totalmente colado, bem justo ao rosto, ao corpo dela, com algumas folhagens para exatamente fazer um contorno que combine com esse lado. Aí, para fazer a devida finalização, eu vou apenas fazer uma lágrima maior, a mais bonita, que é exatamente o que vai pegar aqui. Deixo ela seguir o curso. Senta já. E pronto. E o processo final a gente mostra uma personagem toda montada, cabelo e figurino. Nós vamos para um processo básico, certo? Bem simples, um processo que utiliza pouquíssimos elementos. Pasta d'água ou tinta d'água, ou aqui no nosso caso a gente está utilizando tinta guache escolar, não tóxica. Estamos utilizando um pincel para pentear a sobrancelha e para marcar a sobrancelha. Nós vamos fazer aqui no nosso personagem um processo apenas para embranquecer um pouquinho alguns fios dele, certo? O cabelo dele está grande, a gente puxa assim para poder dar volume. Para exatamente fazer enaltecer o distanciamento entre os fios. Lembrando que existem tintas profissionais, certo? Específicas para maquiagem artística, mas como nosso objetivo é trabalhar com a economia criativa, a utilização de materiais que eu tenho em casa, nós estamos utilizando a tinta guache, que não agride de forma alguma nem a pele nem o cabelo, desde que ela não seja tóxica. Nós estamos utilizando uma não tóxica, certo? Com o pincel de pentear a sobrancelha, eu venho simplesmente fazendo isso, pegando alguns fios e vou fazendo essa mesclagem. Automaticamente, o meu pincel de pentear a sobrancelha já vai mesclando alguns fios. E aí eu que defino. Eu quero um personagem com cabelo mais branco, eu quero um personagem só com alguns fios brancos. Aqui, ó, eu vou marcar apenas alguns fios, em seguida eu faço o preenchimento mais completo. Eu venho com o pincel passando por entre os cabelos. Agora eu vou aumentar a quantidade para deixar mesmo bem branco. E o bacana da tinta guache é porque a tinta guache ela fixa, certo? Ela fixa direitinho no cabelo e ela seca e deixa o cabelo no formato já que a gente quer. E se eu quiser deixar mais específico ainda, basta eu vir com um fixador de maquiagem ou com um fixador de cabelo, o famoso laque. O orientado é que o personagem, antes de fazer isso, ele passe gel no cabelo, certo? E com o auxílio de um secador, a gente vai secando aquele gel para quê? Para que o cabelo fique bem áspero e eu posso ir utilizando a tinta bem tranquilo. No nosso caso aqui, o nosso modelo está com o cabelo molhado, né? E a gente está puxando a tinta. Daqui a pouco, esse processo ele vai ficar um pouco mais claro. Você vai puxar para um tom acinzentado. Eu venho sempre de baixo, puxando o fio quando eu quero uma mecha mais completa. E aí ela vai puxando e fazendo o devido envelhecimento que eu quero. E aí aqui eu vou usar, né? Eu vou, conforme o meu personagem, eu quero ele com mais cabelo branco, com menos cabelo branco, fica ao critério, o seu critério, claro, de acordo com o seu personagem. E também aqui no caso dele, ajudando, ó, fazendo volume no cabelo, já deixou o cabelo bem mais vistoso. E esse mesmo processo, para poder complementar isso daqui, eu vou trabalhar na sobrancelha dele, certo? Vou continuar aqui para encher bem a costeleta, para a gente ver. Eu tenho início de barba, eu venho deixando bem branco daqui, já mesmo bem. E aí venho para a sobrancelha, fazendo esse processo.
devagarzinho eu vou penteando. O objetivo do pente é pentear, mas nesse caso aqui a gente vai assanhar, certo? A gente vai pintar o contrário, ó. A nossa tinta se fixar e dar o efeito de que eu estou trabalhando no envelhecimento. E claro, quando eu vou bagunçando a sobrancelha, ela vai ficando mais volumosa de fato e vai dando esse ar de que está mais envelhecida, que os fios estão maiores. Eu vou utilizar aqui também a pontinha dos cílios dele. Esse efeito. Depois eu venho tirando o excesso. Porque como ele está com a barba rala, eu venho só tirando o excesso para que fique. Já entender um pouco que ele tem a barba esbranquiçada. Agora, utilizando um pó de uma tonalidade mais escura do que o rosto dele, eu vou vir fazendo marcações para deixar com um ar de mais cansado. Feche os olhos, por favor. Fazer assim, ó. Para eu poder marcar, ó, as linhas de expressão dele. Aqui na testa, ó. Eu vou fazer isso daqui e com o pincel eu vou só assim, dando leves toques. O objetivo aqui é escurecer um pouco mais a pele e dar esse dando leves batidas. É nítido que esse pó é bem mais escuro que a pele dele, mas o objetivo também é esse, certo? Como ele vai estar exposto em cenas onde vai ter luz constante, eu preciso dar o máximo de realismo possível dos riscos. Que é o chamado trabalho de sombreamento, utilizado pelas mulheres para fazer contorno, para afinar o nariz, tirar um pouquinho da famosa papada. E aonde eu passei o preto, eu vou pegar agora um pozinho mais claro e vou passar por cima. No mesmo pincel fofo, eu venho. Esse bolso está mais escuro porque o nosso personagem ele interpreta Barrabás, a fisionomia de um homem que está preso, que estava preso, né? E aí eu vou iluminar um pouquinho embaixo. Abre o olho mais. E aí os pontos de iluminação. Só finalizando aqui, botando um pouquinho dessa cor aqui na barba. E pronto. Temos nosso Barrabás. Se pega, por favor.